Por onde você andou, Altamiro Borges? É você que andou, meu Eu irmão. que. Não fui eu. Obrigado. Aliás, o Agora, Altamiro. hoje quem tá mal sou eu, bicho. Tô com O a gripe Altamiro foi da super porra. carinhoso comigo, preocupado. Falei, e aí, você tá melhor Conde? Como é que você tá, Conde? Eu falei, tô melhorando, tô melhorando. Você... Parecia que carro enguiçado, né? Tô melhorando, tô melhorando. E agora eu posso dizer para vocês assim que tô quase 100% não, mas tô quase lá. Altamiro, tudo bem contigo? Como é que você está? Quais o que está te chamando mais atenção na, na condução dos trabalhos ali de resgate e de manutenção dos aparelhos públicos ali no Rio Grande do Sul, sabendo que hoje, inclusive, vem mais uma frente fria muito forte, mais chuva, a altura do Guaíba já subiu de novo. Quer dizer, são situações que vão se replicando quase que indefinidamente, né? Vamos ouvir um pouquinho o Altamiro Borges aqui, depois a gente vai para questões específicas aqui. Vamos lá, Altamiro. Então, Conde, é isso. A tragédia continua e as avaliações meteorológicas são muito ruins, né? Tanto de mais água na cabeceira dos rios, o Guaíba voltando a crescer em água, superando 5 metros e pouco, né? Como também na Lagoa dos Patos, na Laguna dos Patos, águas. Temos esse saldo, é um saldo dramático, né? Quase 150 mortos, né? O último levantamento que eu vi, 147 mortos, né? Centenas de milhares de desabrigados, 80 mil pessoas em abrigos, em condições difíceis, em abrigos, né? Várias áreas ainda de isolamento, problema com água, muito sério de falta de água, né? Comida, situação muito difícil, muito difícil. Situação que tem a ver com os desastres ambientais que o capitalismo vai cometendo no mundo, né? E tem a ver também com governos municipais e estaduais que não dão a devida atenção para a proteção, encostas, moradores em áreas de alagamento, né? Então, junta desastre ambiental com falta de precauções, né, de ações da defesa civil nas cidades, no estado, vai dar essa tragédia, uma tragédia muito grande. Eu tenho visto da parte do governo Lula uma atenção muito concentrada, né? Lula já teve 2 vezes no estado, os ministros não saem do estado, né? O governo em Brasília atuando seriamente para aprovar planos de apoio, né? Liberação de Bolsa Família, liberação de seguro-desemprego, liberação né, de 13º, né? Crédito, né? Mais de 50 bilhões, né? Já previstos para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, um governo muito ativo, muita sensibilidade do Lula com essa questão, né? Muito diferente daquele capetão, daquela mistura de capeta com capitão, né? Que ficava passeando de jet ski, de moto, enquanto cidades estavam sendo alagadas, ou que ficava imitando uma pessoa sem oxigênio quando da pandemia da Covid. Muito diferente do Bolsonaro, o Lula totalmente identificado, né? Sentimento humano, muita empatia, e colocando todo o governo para agir, procurando unir todas as forças, né, para a ação. Se não fosse essa ação do governo federal, o desastre era muito maior, né? Nessa é uma guerra, como se diz, né? Uma devastação generalizada. Nessa guerra, um papel triste, lastimável, criminoso dessas hordas bolsonaristas, né? Difusão de fake news, né? Da mesma forma como essas hordas bolsonaristas na pandemia da Covid contribuíram para as mortes, né? Espalhando mentiras sobre vacina, espalhando mentiras sobre máscara, medidas de proteção, de isolamento, da mesma forma como elas contribuíram para 700 e poucas mil mortes no Brasil na Covid, agora estão contribuindo para prejudicar o atendimento da população, né? Espalhando mentiras, né? Você tem coisas absurdas. Você pega esse médico, esse tal de Vitor Sorrentino, né? Dizendo que
que a Anvisa está proibindo chegada de medicamentos, né, que ele conseguiu tantos aviões para levar medicamentos e que os medicamentos e que os aviões foram bloqueados pela Anvisa. Isso é um criminoso. Esse sujeito, não sei se você lembra, esse sujeito foi preso em 2021 por assédio sexual no Egito. Esse sujeito é um bandido. O sujeito foi preso por assediar, entrou numa loja de papiro e ficou assediando uma vendedora, né, colocou no Instagram dele, que tem 1 milhão e poucas seguidores, colocou no Instagram dele fazendo baixaria com a menina, em função de pressão de entidades feministas do Egito. Ficou preso no Egito 4 dias preso. O Bolsonaro teve que se envolver diretamente para liberar o canalha, o criminoso. Esse cara agora, esse episódio no Egito foi em maio de 2021. Agora, em abril, mês passado, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul puniu esse médico por atentado contra o Código de Ética da profissão. Esse cara foi um difusor da cloroquina na pandemia, vendedor de cloroquina na pandemia. Esse cara tem um vídeo do Bolsonaro dizendo o seguinte: não, ele não é só um influencer, ele é meu irmão. Esse cara espalhando mentira, prejudicando o atendimento à população, fazendo com que as pessoas tenham dúvidas sobre doar ou não, porque a Anvisa vai bloquear medicamento. Então é uma baixaria. Vários deputados bolsonaristas, hoje o site UOL, inclusive, publicou uma relação de deputados bolsonaristas que só espalham mentira. Alguns não espalham mentira não só nas redes digitais, não só no esgoto digital. Espalham mentiras no plenário da Câmara Federal, falam mentiras no plenário da Câmara Federal, né? Espalhando mentiras que prejudicam o atendimento. Esses caras estão tão psicopatas, né? Não tem nenhum sentimento humano, são monstros, que eles estão até criando confusão com os militares. Lembra que essa turma adorava militar, né? Adorava militar, vivia acampado em quartel-general do Exército, vivia pedindo golpe, intervenção militar, tortura, morte, ditadura. Viviam pedindo isso. Agora estão atacando os militares porque os militares estão cumprindo o papel deles lá no Rio Grande do Sul. Aliás, diga-se de passagem, estão cumprindo muito bem, né? É ação do governo. Isso é ação do governo. Militar é servidor público. É ação de governo, é decisão do governo. Tem que cumprir. Militar é servidor público, é pago pela gente, né? E tem estrutura, tem helicóptero, tem carros mais potentes, caminhões potentes, carros, lanchas. Tem que usar toda essa estrutura para auxiliar o povo do Rio Grande do Sul. E aí vem essa milícia bolsonarista nas redes digitais, esses milicianos bolsonaristas, inclusive parlamentares, estão criticando os militares. Eles adoravam os militares, queriam um golpe, queriam os militares. Agora estão criticando, estão dizendo que os militares são melancia. Verde por fora e vermelho por dentro, tudo comunista. Dizendo que os militares são traidores, né? Porque não fizeram o golpe, mas estão lá tentando limpar a imagem no Rio Grande do Sul, né? Atacando. Chegou ao ponto, você vê como isso causa desgaste, essa milícia digital, essa esgoto digital, essa podridão digital, né? Causa desgaste. Você vê, o Múcio já foi 4 vezes ao Rio Grande do Sul, o ministro da Defesa. Dessa última vez, sexta-feira agora, ele foi junto com o comandante do Exército, comandante da Marinha e comandante da Aeronáutica. Para quê? 2 missões. Ver como que está o trabalho militar de atendimento às vítimas das chuvas. Segundo, ele falou, combater fake news, porque estão divulgando fake news de que os militares não estão fazendo nada. Agora, Miro, que está pintando fios, foi um dos bolsonaristas. Você não acha que essa profusão de fake news nesse momento dramático aí do Brasil, né? Porque é Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo, claro que o Rio Grande do Sul está sofrendo muito mais, população gaúcha e tal, mas o Brasil todo está sofrendo junto, né? Porque não se fala em outra coisa já há 2 semanas, né? Você não acha que isso expõe mais esses extremistas de direita que não têm o que fazer se não produzir fake news? A pergunta é o seguinte: cadê a direita nesse momento? Todo mundo sumiu. O Hamilton Mourão, quer dizer, eles não têm o que falar, eles não têm o que produzir, eles não têm o que dizer, e eles produzem fake news. E isso poderia começar a fazer eu estou sendo otimista, né? Virar digamos, o Brasil começar a vencer
essa tragédia também das fake news no âmbito da comunicação pública? O que você acha disso? Então, sobre o general Hamilton Mourão, é que o Hamilton Mourão está meio escondidinho, que ele está meio escondidinho, porque ele, inclusive, vai ter que justificar porque ele dizia sempre que essa história de crise climática, né, era invenção de ONGs estrangeiras. Era intenção de grupos estrangeiros de que o Brasil não se desenvolvesse. Ele vai ter que explicar isso. Ele que sempre foi um negacionista, que sempre negou crise climática, né, que sempre negou, né, esses desastres causados pela forma como o ser humano, como governos agem diante da natureza, né? Ele que sempre negou, está meio escondidinho por isso, porque ele é um negacionista. Ele e outros parlamentares que ficavam brincando quando tinha frio na Europa, falavam: cadê o aquecimento global? Os babacas que negam a ciência, né? Negam a ciência por interesses econômicos, têm interesses de fundo, né? Com o tal desenvolvimento desenfreado, passa a boiada, destrói tudo, né? Essa turma está meio desaparecida por isso. Porque se aparecer, tem que explicar o seu negacionismo. Não tem que explicar. A extrema-direita, ela vai... Esse é o esgoto que ela sobrevive, né? Ela tenta crescer com isso. E ela tem público. Você vê, esse médico monstro mesmo, que eu estava citando agora, esse médico monstro tem 1.600.000 seguidores no Instagram. É brincadeira um negócio desse? Né? Que acreditam nas patifarias que esse sujeito fala. Né? E por aí vai. Então você tem essas bolhas de extrema-direita que são alimentadas. Muito dessa ação, penso eu, Conde, tem a ver exatamente em função da postura hiperativa do governo Lula. Como o governo Lula está muito dinâmico, se colocando para salvar vidas, para resolver problema, para juntar força, evita ficar demarcando posição e juntar todo mundo para enfrentar essa guerra. Como o governo Lula se projeta muito nisso, essas milícias digitais tentam bombardear o governo Lula, porque sabem que isso cria empatia com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira percebe o empenho do presidente Lula. Interessante, você vê a pesquisa Quest, a que saiu agora, interessantíssimo. O Lula cresceu, já pegava uma parte das consequências da catástrofe no Rio Grande do Sul. O Lula cresceu no Rio Grande do Sul. Entendeu? Uma área... O Rio Grande do Sul foi voto cresceu bolsonarista. 9 pontos no Sul. No Sul, exatamente. Né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são áreas, né, colégios eleitorais considerados bolsonaristas, que tiveram uma votação forte do Bolsonaro. O Lula cresceu, porque a sociedade vê. A sociedade vê. Por isso que as milícias digitais estão batendo para matar. Porque elas têm que espalhar mentira para se contrapor à ação concreta do governo Lula, que é uma ação muito diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tinha empatia, desaparecia, né, gozava, ficava fazendo galhofa, ficava fazendo motociata, concentração, carregando criança no colo durante a pandemia. Né? Não tinha nenhuma empatia. O governo Lula mostra empatia. Por isso as milícias espalham tanto veneno, espalham tanta mentira, tanta desinformação, para tentar evitar que o presidente Lula se projete por sua conduta humana, de identificação com o povo, de somar forças para resolver a crise. Eles estão saindo derrotados nesse episódio? Como que a direita está saindo derrotada nesse episódio? Não sei, vamos ver. Eu acho, a extrema-direita é isso, ela fica com o telhado de vidro que foi o bolsonarismo em episódios de catástrofe, seja na pandemia, seja também em inundações, o que foi a falta de empatia, a postura desumana, a necropolítica que era o governo Bolsonaro. Isso desgastou, esse foi um dos fatores da derrota eleitoral do Bolsonaro, né? Um cara que foi candidato à reeleição, nunca tinha ocorrido isso, um candidato à reeleição que não se elege, né? Foi uma baita derrota. Isso também foi uma das razões da derrota do Trump nos Estados Unidos. Outro negacionista, menos do que o Bolsonaro, mas também negacionista, que se arrebentou em função do recorde de mortes nos Estados Unidos com a pandemia. Então, eles sabem que o Bolsonaro teve esse desgaste e sabem que o Lula está tendo uma atitude totalmente diferente, colocando todo o Estado para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, eles têm que fazer isso. Nisso, inclusive, quando eles contam com apoio, aí não é só o esgoto digital, não. Contam com apoio de setores da mídia tradicional.
A impressão que me dá, Conde, é que setores da mídia tradicional estão trabalhando numa linha editorial com dois vértices. Um vértice é tentar ofuscar o papel do Estado. Parece que tudo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul é em função do trabalho de voluntários. Não tem nada a ver com o Estado. E isso é uma bravata. Até porque os voluntários, para chegar em determinados momentos, em determinados lugares, precisam da ação do Estado, precisam da ação do Exército, por exemplo, liberando pista, fazendo ponte, né? Precisam da ação do Exército para produtos, para toda essa solidariedade do Brasil inteiro chegar ao Rio Grande do Sul, depende dos Correios. Depende dos Correios. Imagina se o Correio tivesse privatizado. Depende dos Correios, público, estatal. Pois bem, então uma parte da mídia tenta ofuscar o papel do Estado e aí fala da sociedade civil. Lógico que a sociedade civil tem um papel decisivo, mas é junto com o Estado. Sem o Estado, ela não consegue fazer nada. É junto com o Estado. E o Estado está tendo um papel muito ativo. Essa mídia, que é uma mídia neoliberal, é uma mídia defensora do Estado mínimo, então tenta esconder o papel do Estado. Tem me chamado a atenção em algumas emissoras. Aliás, eles tentam esconder o desastre que foi a gestão, que é a gestão do Eduardo Leite. O Eduardo Leite mudou 500 leis ali sobre meio ambiente, todas para pior, nesses últimos tempos. Né? Foi surpreendido em 2020, em 2021, em 2022, 2023, 2024. Foi surpreendido todos os anos. E a imprensa fica... O William Bonner faz até carinho no Eduardo Leite, né? É impressionante. E o Eduardo Leite nem agradece o presidente Lula diante do que está acontecendo lá. Antes de devolver para você, meu querido Altamiro Borges, Bel Correia está dizendo aqui, e o Congresso passando a boiada. Pois é, né? Tem mais essa ainda, né? Ivo Miranda Gomes, parabenizo essa excelente live. Ela reúne o que há de melhor na nobreza brasileira, o Conde, o Barão e o Adriano Diogo. Aproveito para deixar o like e pagar meu ingresso. Obrigado, Ivo Miranda, um super abraço para você, pelo carinho aqui. Ele está aqui de novo. Ó. Se o Estado fosse mínimo, o povo do Rio Grande do Sul estaria morrendo à míngua. Mande o Estado mínimo e quem o defende a PQP. Muito obrigado, Ivo Miranda Gomes. Ô, Altamiro, posso perguntar para você do Pablo Marçal? Só uma coisinha. Você quer comentar, por favor? Não, é só uma coisinha. Eu estava falando que, na minha opinião, essa mídia tradicional, então nós temos um problema com o esgoto digital bolsonarista. O governo Lula muito ativo, a sociedade civil muito ativa na solidariedade e o esgoto digital bolsonarista espalhando mentira. Espalhando fake news. Inclusive esse picareta desse Pablo Marçal. Esse é outro que já devia estar preso há muito tempo. Né? Esse Quash, né? Esse Quash que quase matou gente levando para um pico num morro, numa montanha. Esse Quash que também é metido a pastor, que salvou a vida de uma pessoa que saiu da cadeira de roda. É um picareta. Esse Quash é um picareta que foi candidato à presidência da República, esse Pablo Marçal foi candidato à presidência da República numa dobradinha com o Bolsonaro para depois apoiar o Bolsonaro. Isso é um picareta. Né? Vive de caça-clique, vive de monetizar em função da tragédia humana, da desgraça humana. Esse sujeito, esse tal coache bolsonarista. Né? Então você tem o esgoto digital, mas tem a mídia tradicional. E aí eu falava e você resolveu a questão. Essa mídia tradicional está atuando em dois vértices, no meu entender. Um vértice é ofuscar o papel do governo Lula e ofuscar o papel do Estado. E o segundo vértice é exatamente o que você falou, esconder os responsáveis pela tragédia. Parece que houve um jogo combinado entre o Bonner e o Leite. O Leite disse, essa não é a hora de procurar culpados. E parece que a mídia tradicional está um pouco nessa linha. Mas vai ter... É lógico que o governo Lula, nessa hora, não pode realmente procurar por culpado. Ele tem que unir força para a guerra. Né? Então, une força. Agora, a sociedade vai ter que ter um momento que vai precisar analisar. Isso que a mídia está escondendo, quem são os responsáveis por essa tragédia no Rio Grande do Sul. Porque essa tragédia ela tem uma componente de
de políticas ambientais destrutivas, regressivas, e aí o Leite é muito responsável por isso. São várias medidas administrativas, várias leis que ele mudou para favorecer o agronegócio e dane-se a questão ambiental. O Leite é um sujeito com muito vínculo com o agronegócio. Muito vínculo com o agronegócio. Ele é um homem do agronegócio no Rio Grande do Sul. Ricaço, de família ricaço, inclusive. É um homem do agronegócio. Então, essa crise ambiental tem muito a ver com as políticas do governo do Estado. 6 anos de devastação, de passar boiada. O Leite é o partidário do passar boiada. Passa a boiada, vai passando a boiada. Inclusive porque a boiada depois ajuda com grana na campanha eleitoral. E esse prefeito de Porto Alegre, esse prefeito de Porto Alegre, que é um bolsonarista, esse Melo, esse cara, você pega... O ano passado já tinham ocorrido 2 desastres. Já tinham ocorrido 2 avisos seríssimos, com mortes, em setembro e em novembro. Nos afluentes dos rios que caem no Guaíba. Altamiro, sem querer te interromper, de setembro para cá, eles não fizeram nada. Esse que é o escândalo. Exato. Nem manutenção das comportas. Não fizeram nada. O site UOL deu, né? Foi zero em defesa civil. Nada. Então vai ter uma hora que a sociedade gaúcha vai ter que falar, bicho, isso não foi Deus que quis isso. Essa desgraceira toda. Não bota a culpa em Deus. Não foi Deus. Tem mão humana aí. Quais as mãos humanas importantíssimas nesse episódio? É preciso analisar criticamente o comportamento desse defensor dos agrotrogloditas que governa o Rio Grande do Sul, o Leite, queridinho da mídia. Você lembra que o Eduardo Leite foi o cara que a mídia abanou para ser a terceira via, né? Quando estava com muita dificuldade de ter um candidato presidencial para disputar com o Lula, com o Bolsonaro, a Globo abanou esse Leite à vontade. Era holofote atrás de holofote para cima desse Leite, né? Queridinho da mídia. É preciso ver a responsabilidade dele. E é preciso ver a responsabilidade do prefeito. Né? Prefeito com isso, com manutenção, com defesa civil. Irresponsabilidade total. Você já tinha vários alertas de que o Guaíba era um desaguadouro, que o Guaíba ia ter problema. Você já tinha alerta histórico, já tinha tido enchente dos anos 40. Isso? Já tinha tido. Já tinha várias manifestações de que aqueles afluentes levavam tudo, da região lá de cima, levavam tudo para o Guaíba. E que havia dificuldade do Guaíba desembocar na Laguna dos Patos. Tudo estava demonstrado. E os caras totalmente irresponsáveis. O Leite chegou na campanha eleitoral de 2022 a dizer que ia tirar aquela parede, aquela proteção entre o Guaíba e a cidade. Imagina se ele tivesse feito isso. Ele queria que ali fosse um grande empreendimento imobiliário. Imagina se fizesse isso. Já morreram tantas pessoas e morrer muito mais. Total irresponsabilidade. Total. E que não é irresponsabilidade, volto a dizer. Irresponsabilidade é quando o cara faz uma besteira. Não é não. Aí tem muitos interesses, poderosíssimos interesses financeiros nesse meio. Resta saber o que vai ser, o que vão ser essas eleições municipais nesse conjunto de municípios ali no Rio Grande do Sul. Se vai haver uma comoção, né, de reencaminhar o atual prefeito, os atuais prefeitos, que são, na maioria ali, são prefeitos de direita, né? Maioria esmagadora. Não sei se tem um de esquerda ali, nessas cidades que foram tão... Tem, sim. Agora, Porto Alegre emblemático, né? Emblemático esse Melo, como é que vai acontecer. E depois, por favor, né, também nas eleições estaduais, o Eduardo Leite já deu o que tinha que dar, né? Quer dizer, já passou do ponto várias vezes. Altamiro, sobre o governo federal, as ações, para terminar, estão indo bem aqui na sua visão, com relação ali aos cuidados,
as diretrizes que estão sendo postas ali para os voluntários, né? Tá um trabalho maravilhoso dos voluntários, né? Isso é importante destacar. Eu acho que o Frei Beto deu uma bela entrevista esse final de semana para o UOL Folha, onde ele diz que o Lula é um maestro. Né? Então, às vezes tem problema na orquestra, o governo às vezes não funciona direito, mas ele é um maestro. Eu acho que ele está conseguindo acionar todas as áreas do governo, né, para terem tratamento prioritário para essa questão da tragédia no Rio Grande do Sul, da catástrofe no Rio Grande do Sul. Então, ele consegue envolver, né, você vê, ele envolve todas as instituições de Estado, inclusive. A viagem que ele fez a semana retrasada, na segunda, que ele foi para lá com o presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, presidente do TCU. Isso é uma coisa importantíssima, porque ele envolve todos os poderes na solução do problema. Isso é o estadista, é o mesmo cara que conseguiu unificar todo mundo contra a tentativa de golpe do 8 de janeiro, naquela ida do Palácio do Planalto até o Supremo, todo mundo junto. É agora o cara que leva para lá os presidentes de todos esses poderes, né, ministro do Supremo e tal, para o seguinte, bicho, aqui é prioridade, estamos todo mundo junto, não pode ter bloqueio no Congresso Nacional, não pode ter picuinha na Câmara, não pode ter picuinha no Senado, o Tribunal de Contas da União deve ficar mais flexível, porque nós vamos ter que tomar medidas emergenciais. Então o Lula, ele conseguiu envolver todos esses setores e envolver o governo. Você vê, todas as áreas do governo estão atuando, né, no Rio Grande do Sul, estão atuando no Rio Grande do Sul. Você vai desde do Ministério da Defesa com os comandos militares, né? Mais de 20 mil homens, né, presentes, né, ajudando, seja na logística, seja ajudando direto em salvar vidas. Né? São 3.500 integrantes das Forças Armadas diretamente envolvidos em salvar a vida, em retirar a pessoa que está em cima de um telhado, pessoa que está se afogando. Né? E mais todo um time na logística, né, para solidariedade e tal. Então, eu acho que o governo tá muito ativo, com muita sensibilidade humana, que é uma característica dele. Isso, no meu entender, volto a enfatizar. Isso, no meu entender, é que explica essa baixaria do esgoto digital bolsonarista. O esgoto digital, exatamente. Eles não estão suportando ver isso que está acontecendo aí, a postura do presidente Lula. Para terminar aqui, Mariana Galas, vi num desses vídeos curtos um sofá em cima de um poste depois que a água baixou. Não me digam que ali não tem mão de gente. Tudo bem, acho que sim, né? Um sofá em cima de um poste. André Lobo aqui colaborando conosco, Nancy Vilma Turquete também colaborando. Eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui no 11 News. Obrigado pelo carinho, não esqueçam do like, continuem com a nossa programação, acessem o blog do Miro no Twitter, super blog do Miro, e a gente volta amanhã, mais uma vez, pontualmente às 11 horas. Obrigado a todos, valeu, Miro! Valeu, Conde, cuide-se direitinho, viu, mestre?